Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo extremamente importante, digamos, um boletim urgente, porque eu acabei de receber uma informação muito importante envolvendo um jogador do Flamengo, inclusive informação sobre proposta. Esse jogador do Flamengo, titular absoluto, recebeu uma proposta de um clube inglês e essa proposta foi levada ao Flamengo. Se o Flamengo vai aceitar ou não é uma outra história e nós vamos trazer aqui detalhes dessa proposta. Eu vou dar o nome do jogador, é o Pedro, que está em fase final de recuperação, inclusive vamos atualizar a situação clínica dele, mas tem clube inglês que formalizou, papel timbrado, uma proposta oficial ao Flamengo para contratar o jogador. Quais valores? O Flamengo deve ou não fazer? Qual é a opinião de vocês? A gente vai falar no vídeo de agora. Também vamos atualizar a situação do Matheus Gonçalves, jogador que foi campeão mundial sub-20, se destacou no jogo do Flamengo diante do Olympiacos no Maracanã, vitória por 2-1, foi campeão mundial, se emocionou após a partida e pode ir para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo. Nós vamos trazer também aqui no vídeo de agora os valores, quais condições são, e aí eu vou querer saber a opinião de vocês se vale ou não a pena vender esse jogador para o Red Bull Bragantino. Isso tudo e mais um pouco mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de falar da proposta do clube inglês pelo atacante Pedro, atualizando a situação clínica dele, hoje ele foi a campo, fez um trabalho com bola no campo, mas a tendência é que ele não fique à disposição no jogo de quarta contra o Bahia e fique à disposição no jogo do final de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogo no domingo, dia 1º de setembro, lá na casa do Corinthians. Inclusive esse jogo, uma observação, pode render uma grana ao Flamengo, porque se o Corinthians escalar o goleiro Hugo Souza para esse duelo com o Flamengo, o Corinthians é obrigado a pagar ao Flamengo até 24 horas após o apito final o valor de R$500 mil, aquela cláusula que vocês conhecem, eu gosto de chamar de cláusula Rodinei, porque o Internacional, na ocasião, pagou R$1 milhão ao Flamengo para poder escalar o Rodinei, e o Rodinei acabou sendo expulso na ocasião, vocês se recordam muito bem. Campeonato Brasileiro de 2020, se não me engano. Mas, enfim, o Pedro foi a campo e deve ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians no final de semana, e já já a gente fala sobre a proposta que ele recebeu. E o Gabigol também foi a campo, mas fez trabalhos com a fisioterapia. Esse jogador está um pouco mais distante de retornar, se a gente fizer uma comparação com a situação do Pedro. Já a Arrascaeta nem a campo foi, ficou na parte interna, também fazendo trabalhos na piscina com a fisioterapia. Esse está mais longe ainda de voltar, vai demorar um pouco mais, até porque ele se lesionou depois de Pedro e Gabigol, né? Pedro e Gabigol se lesionaram juntos, mas a lesão do Gabigol foi um pouquinho mais grave que a do Pedro. E o Pedro também foi convocado para a seleção brasileira. Teoricamente, se ele não se recuperar a tempo, o próprio Dorival Júnior, treinador da seleção, falou isso, ele será cortado. Vamos agora para as informações principais do vídeo. Só um adendo para quem não viu no vídeo anterior, comentando agora, o Tite também retornou hoje depois do susto que ele teve em relação à arritmia cardíaca no jogo, após o jogo contra o Bolívar, passou mal, chegou a ficar internado. E, enfim, bom retorno ao técnico Tite, está à disposição novamente do Flamengo. Vamos lá, galera, vamos para as informações principais. Vou começar falando do Matheus Gonçalves, que já se tornou novela o interesse do Red Bull Bragantino. Vocês sabem muito bem que o Bragantino já fez algumas ofertas ao Flamengo, todas foram recusadas, não agradaram ao Flamengo. O valor até está ok, mas o Flamengo tinha recusado por conta dos direitos econômicos. A última proposta do Flamengo, vocês sabem muito bem que foi uma proposta por 70% dos direitos econômicos do atleta. Na ocasião, os valores agradaram, mas a divisão do percentual não foi aquilo que o Flamengo desejava. Agora, o Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo, tá? Antes, o que era um valor fixo, agora o valor é maior. Vamos lá, a nova proposta do Red Bull Bragantino, feita nesse final de semana, inclusive, 7 milhões de euros de maneira fixa, certo? Mais 1,5 em bônus. E esses bônus, através de metas que, teoricamente, são acessíveis. Isso tudo por 70% dos direitos econômicos. O Red Bull Bragantino bate o pé para ter 70% do jogador, pelo menos. O Flamengo, na ocasião, queria vender 60%, queria ficar com um percentual maior, mas o Red Bull Bragantino quer 70%. Essa nova proposta é o maior valor até o momento, por 70%. O Flamengo vai aceitar? A gente não sabe.
A diretoria, no caso, Marcos Braz e Bruno Spindel, estão na Europa e essa resposta será dada após o retorno deles. Eles não vão demorar muito lá, não. Essa semana eles já retornam. Até porque eles viajaram com tudo bem encaminhado, digamos assim. Situação do Alexandro, a situação que já foi anunciada, inclusive a situação do Carlos Alcaraz, que está prestes a ser anunciada, a tendência que seja anunciado depois de quarta-feira, quando ele vai realizar os exames médicos lá na Inglaterra. Então, após o retorno deles, essa situação do Matheus Gonçalves será resolvida, mas a nova proposta do Red Bull Bragantino é essa: 7 milhões de euros de maneira fixa, mais 1,5 através de bônus super acessíveis por 70% dos direitos econômicos do atleta. Então, dá 8,5 de euros aí, vão botar aí cerca de 50 milhões de reais. O que vocês acham? Vale a pena vender? Não vale? Eu vou até fazer a conta aqui novamente para falar exatamente quanto que seria 8,5 milhões de euros, vezes 6, que é a cotação do dia hoje do euro, 51 milhões de reais, para ser mais exato, pela cotação de hoje, por 70%. O que vocês acham? Vale a pena? Não vale? Quero a opinião de vocês, lembrando que é um jogador que não está tendo oportunidade no elenco profissional. O Tite, na minha opinião, se tem algo a melhorar do trabalho do Tite no Flamengo, é isso: ele utilizar melhor jogadores da categoria de base. Eu acho que o processo com o Tite não está sendo o ideal, e vale para o Matheus Gonçalves, vale para o Lohan, vale para outros atletas também, inclusive o Vitor Hugo, que está sendo negociado, envolvido na situação do meia argentino junto ao Southampton. Agora, o vídeo, a informação principal do vídeo, no caso, na minha concepção, é a proposta que o Pedro recebeu de um clube inglês. Pedro recebeu a proposta do Nottingham Forest, clube da Inglaterra, que tem contratado muitos jogadores brasileiros, para vocês entenderem a situação. O presidente do Nottingham Forest é o mesmo dono do Olympiacos. Ele esteve no Rio de Janeiro para acompanhar a final do Mundial Sub-20 no Maracanã, diante do Flamengo, e o Nottingham Forest já havia tentado o Pedro em outras oportunidades, ou sondado. Dessa vez apresentou uma proposta oficial de papel timbrado de 20 milhões de euros. Dá em torno de 120 milhões de reais, o mesmo valor que o Flamengo está contratando o Carlos Alcaraz junto ao Southampton. É o mesmo valor, mesmo valor. Só que estamos falando de um jogador com idade mais avançada. O Pedro hoje, estou vendo aqui, ele tem 27 anos, jogador de seleção brasileira. Na minha concepção, é o melhor centroavante do futebol sul-americano em atividade. O Pedro está jogando muita bola, o atual contrato dele com o Flamengo vai até 2027, dezembro de 2027. E o Nottingham Forest sabe que o Flamengo dificilmente vai vender por esse valor e está disposto a aumentar para 25 milhões de euros a proposta, que dá em torno de 150 milhões de reais pelo atacante Pedro. E a resposta será dada, obviamente, como eu falei na situação do Matheus Gonçalves, quando esses dirigentes retornarem ao Brasil. Mas a proposta foi entregue ao Flamengo pelos representantes do atleta, está lá na mesa ou no e-mail do Flamengo, enfim, como vocês quiserem entender. E agora eu quero saber de vocês. Tem que vender, não tem que vender? Eu penso o seguinte: no fim das contas, o Flamengo não vai vender. Duvido o Flamengo vender o Pedro nesse momento, e ainda vai dar um aumento salarial ao jogador. Eu acho que é isso que vai acontecer, pelo meu entendimento de bastidores da bola, do mercado. Isso aconteceu com Wesley recentemente, acontece com outros jogadores. Não seria um caso à parte, um caso especial com o atacante Pedro, mas eu acho que é isso que vai acontecer, até porque, informação, isso não é achismo, o salário dele está defasado em relação aos demais jogadores do atual elenco rubro-negro. Ele ganha menos que o Gabigol atualmente, ele está performando muito mais que o Gabigol. Ele está ganhando menos que o Michael chegou agora, vai ganhar mais do que ele. Então, ele tem um salário defasado. Então, pelo meu entendimento, isso já não é informação, é meu achismo. A informação é o salário defasado. Eu acho que, no fim das contas, ele vai ter uma renovação de contrato e um aumento salarial, porque ele é um cara extremamente feliz no Flamengo e no Rio de Janeiro. E aí, quero a sua opinião. Gostou das informações? Não gostou? Tem que vender? Matheus Gonçalves tem que sair mesmo? Não, tem que ficar. Tamo junto. Um beijo, até o próximo vídeo. Um abraço e fui! Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. E que dia movimentado no Flamengo a semana, hoje segunda-feira,
começou muito animada no rubro-negro carioca, com direito a anúncio oficial de reforço. Vamos trazer todos os detalhes da futura contratação, o próximo. Depois do anúncio do Alexandre, o próximo será, provavelmente, o Carlos Alcaraz. Temos todos os detalhes, envolvendo inclusive o Vitor Hugo. O jogador será negociado também nessa transação que o Flamengo está realizando para comprar Carlos Alcaraz, que será a maior contratação, digamos, em números, né? A mais cara da história do Flamengo. Já já a gente vai falar os números, todos os detalhes dessa situação. Também vamos atualizar a situação do Gonzalo Plata, se está perto, se não está, como é que está essa situação. Então o Flamengo, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão lá na Europa, preparando aí o pacotão de reforços para essa reta final da janela de transferência que fecha no dia 2 de setembro. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, como ontem eu não fiz a live nem o vídeo pós-jogo, eu quero fazer um rápido comentário sobre dois jogadores. Primeiro, Michael, uma reestreia de luxo, a verdade é essa, mostrou que, tecnicamente falando, é o mesmo Michael, mas taticamente é outro Michael, uma versão bem melhor. Onde eu quero chegar? Ele, sem a bola, ele tinha uma certa dificuldade. Ele mesmo fala sobre isso. Lá no Al Hilal, durante esse período que ele teve no futebol árabe, juntamente com o Jorge Jesus, ele evoluiu bastante o jogo dele sem a bola, a parte tática. Você vê que é um outro jogador. E eu também acho que fisicamente falando ele evoluiu também. Você vê que o jogador está mais forte. Óbvio, ele nunca vai perder a característica dele. Baixinho, baixa estatura, mas você vê que ele está mais preparado fisicamente falando para ganhar as pancadas, que é o que o estilo de jogo dele exige. Como ele é um jogador extremamente habilidoso, de 1 para 1, ele recebe muita pancada, muita falta. E ele está mais forte, fisicamente falando, para aguentar e sustentar. Uma reestreia de luxo, parabéns ao Michael. Era isso que o Flamengo precisava para substituir o Cebolinha, um jogador identificado com a torcida, identificado com o clube e pronto para jogar. Ele chegou num dia e já jogou no outro e marcando gol importante. E o outro atleta que eu quero mencionar aqui é Luiz Araújo. Está jogando muita bola. Parabéns ao camisa 7 do Flamengo, jogando muita bola. Um jogador que eu mesmo já critiquei, mas eu acho que as críticas eram justas naquele momento. Não o considerava pereba, nada disso. Só achava que ele tomava decisões erradas. A tomada de decisão dele era ruim e ele melhorou. Fisicamente ele sempre foi um bom jogador, taticamente sempre foi muito bom jogador, sabe muito jogar sem a bola, é um jogador extremamente importante e agora nos últimos jogos tem sido ainda mais importante. Então, dois atletas. O ponto negativo para mim ficou no pós-jogo. A entrevista coletiva do Matheus Bach, que é sempre aquele lenga-lenga, tal como o pai dele, o Tite, mas ele deu uma resposta ontem falando sobre gols sofridos pelo Flamengo em jogada aérea, que eu não gostei nem um pouco. Acho que, para mim, está faltando uma autocrítica no trabalho da comissão técnica. Por quê? Quando ele foi questionado sobre mais um gol sofrido em bola aérea, sabe o que ele falou? Penso que a gente fez um bom jogo na bola aérea. Foi um pouco de infelicidade nossa bola bater no Alan e sobrar para o jogador deles. É algo que a gente tem trabalhado, tem evoluído, tem melhorado, mas não é um bicho de 7 cabeças e não é um termor muito grande. Matheus Bach, com todo respeito, você está tirando o torcedor para palhaço. Primeiro, vocês não estão evoluindo nesse quesito. Todo jogo é um Deus nos acuda, bola aérea defensiva do Flamengo. Vocês têm tomado gol assim. A bola não bateu no Alan. Foi o Alan que deu uma assistência para o adversário. A verdade é essa. E beleza, não é um bicho de 7 cabeças, não. É um bicho de 14 cabeças. Porque esse é o problema do Flamengo. E vocês não melhoram isso. Vocês contrataram um profissional para trabalhar a bola aérea defensiva e mesmo assim não tem surtido efeito. Então, Matheus Bach, das duas, uma. Ou está faltando uma autoanálise, ou você acha que o torcedor não entende de futebol, porque os próprios jogadores falam abertamente sobre esse defeito do Flamengo. Fora isso, segue o baile, vamos para as informações.
porque o Flamengo anunciou Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos, novo reforço, agora é oficial, vocês já viram aí em todas as redes sociais, inclusive nas minhas, espero eu, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram também, @VeneCasagrande, jogador com contrato até dezembro de 2026, 2 anos e meio. Marcos Braz e Bruno Spindel, como a gente havia dito aqui, se reuniram com o jogador lá em Lisboa, em Portugal, onde ele estava curtindo as férias, e agora já trabalham na logística para ele vir ao Brasil. Ainda não está definido se ele vem sozinho na quinta ou se vem junto com os dirigentes, mas ele vai chegar essa semana para se apresentar ao Flamengo, iniciar a trajetória dele. Lembrando que o fator Tite foi extremamente importante, ele tinha proposta de vários outros clubes, inclusive do Botafogo, rival do Flamengo aqui no futebol carioca, mas o fator Tite pesou no projeto para ele poder aceitar essa proposta do Flamengo. Outro jogador que está muito próximo de ser anunciado, a qualquer momento pode ser anunciado, é o Carlos Alcaraz, jogador de 21 anos, que pertence ao Southampton, que inclusive jogou com o Alexandre na Juventus, porque ele teve uma passagem por empréstimo pela equipe italiana, e o Flamengo vai pagar 20 milhões de euros ao Southampton, cerca de 123 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. E esse valor aí vai englobar também o mecanismo de solidariedade que é anterior ao Racing, no caso, que é o clube que tem o direito de receber esse valor de mecanismo de solidariedade da FIFA. Anteriormente o Southampton queria assumir, mas as negociações travaram, o Flamengo, beleza, para conseguir a contratação falou, a gente assume isso aí e engloba nesses 20 milhões de euros. Além disso, o Flamengo empresta o meia Vitor Hugo ao Southampton, que vai jogar em um clube turco que pertence ao grupo do Southampton, e nesse empréstimo do Vitor Hugo tem uma opção de compra avaliada em 8 milhões de euros por 80%, isso dá em torno de 48 milhões de reais pela cotação de hoje. E nessa opção de compra do Vitor Hugo seria em várias parcelas. Uma fonte ligada ao jogador falou, Vene, é estilo Casas Bahia mesmo, são várias parcelas, então o Flamengo, entre aspas, facilitando para poder conseguir a contratação de Carlos Alcaraz, que vai fazer exames médicos nessa quarta-feira na Inglaterra. Bruno Spindel e Marcos Braz estão indo para Londres para se encontrar com o jogador e, entre aspas, buscar o jogador, buscar a contratação e trazer na mochila nessa Eurotrip que eles estão fazendo por lá. Então, vamos lá, para vocês não perderem a conta. Michael até o momento, Alexandro até o momento, Carlos Alcaraz em breve e Gonzalo Plata tem boas chances. Eu falo boas chances, embora o Flamengo já tenha trocado documentação, mas a documentação toda hora é alterada. Enfim, estamos falando de um clube que é o clube árabe, o Al Saad, o clube de Dubai, na verdade, do mundo árabe. Os caras são assim, na boa. Estilo Zenit da Rússia, eles são assim. Toda hora mudam algo, então eu aprendi com a história do Claudinho, que até a assinatura com esses caras não tem como cravar, mas o Gonzalo Plata tem uma boa chance de se tornar atleta do Flamengo, boa chance mesmo. Então o Flamengo tratando esse assunto com cautela, mas Carlos Alcaraz é muito certo, dificilmente vai dar errado, e o Gonzalo Plata, eles estão bem próximos também. Segundo o meu parceiro Guilherme Pinheiro, o famoso Flazoeiro, tem mais uma negociação em andamento que ainda ninguém conseguiu descobrir o nome. Eu, particularmente, também não consegui descobrir, nem sei se de fato está tendo essa negociação. Me perguntaram sobre esse atleta aqui, ó, deixa eu ler o print aqui. Nossa, vamos lá, deixa eu ver se eu acho que aqui é tudo ao vivo. Vamos lá, peguei na conversa aqui. Da Espanha, o Diário AS falando da Espanha, que o Flamengo também negocia com Memphis Depay. Perguntei a uma pessoa do Flamengo e essa pessoa me negou, falou, ó, até agora, esse nome aqui eu não estou sabendo não, estou sabendo pela imprensa. Isso de acordo com o Diário AS, que é lá da Espanha. Mas o Flamengo não confirma a negociação por esse atleta. Seria um bom nome, na visão de vocês? Quero a opinião de vocês. Bom, galera, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Semana importante, Flamengo se... uma informação, Tite voltou a trabalhar no Flamengo, ainda bem, tá melhor depois do susto que ele teve por conta da arritmia cardíaca lá no jogo na Bolívia, tá tudo bem com ele, tá de volta. Ontem o próprio Matheus Bach falou sobre essa situação. Força ao Tite. Tomara que tenha sido apenas esse susto, que esse susto fique por aí. Por que eu falo isso?
Para quem não sabe, o Muricy Ramalho, por exemplo, teve que encerrar a carreira como treinador por conta desse problema no coração também de arritmia. Isso acontece quando as pessoas se estressam muito. E o Muricy era estressado, obviamente o Tite passa por alguns estresses, normal da carreira, a carreira exige isso, e torcer para que fique apenas no susto, beleza? Na reapresentação de Tite aos treinos do Flamengo, o atacante Pedro avançou em sua recuperação, participando de atividades no campo. Enquanto isso, Gabigol realizou trabalhos de fisioterapia no gramado do Ninho do Urubu. Após ficar de fora do último jogo, devido a uma arritmia cardíaca sofrida em La Paz, Tite retomou o comando dos treinamentos na manhã desta segunda-feira. Além disso, o Flamengo está em processo final de acerto com o Southampton e aguarda a assinatura do contrato com Carlos Alcaraz, meia argentino em negociação com o clube. Pedro, artilheiro do Brasil em 2024, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória por 2-0 sobre o Bolívar, no dia 15 deste mês, o que o obrigou a sair de campo ainda no primeiro tempo. Agora, o jogador avança na fase de transição, sinalizando uma recuperação positiva. Por outro lado, Gabigol, que também se lesionou na vitória sobre o Bolívar, mas na coxa direita, segue em uma fase mais inicial de recuperação, limitando-se a exercícios de fisioterapia no campo. Já Arrascaeta, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, não foi visto no campo durante a sessão de treinamentos. Após a vitória de 2-1 sobre o Bragantino no último domingo, o Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, contra o Bahia, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Vale ressaltar que Pedro, Gabigol e Arrascaeta não estarão disponíveis para este confronto decisivo.